E essa noite o que nós temos para falar aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é sobre o poder glorioso da confissão. Aqui no livro de Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui no livro de Romanos 10, verso 10, acompanhe. Porque com o coração se crê para a justiça e a boca se confessa a respeito da salvação. Nesse texto de Romanos capítulo 10, versículo 10, Paulo já começa o texto nos dizendo que para sermos salvos, o start da salvação, ou a legalização do ato de ser salvo, para mim e para você, aconteceu no momento em que você reconheceu a Jesus como Senhor e você o confessou como tal. O primeiro ponto da confissão é que a confissão é a ativadora legal da salvação. Então você me pergunta, pastor, o que é confissão? A palavra confessar do grego, ela significa dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que o outro diz. Isso é confissão. O segundo aspecto de confessar é concordar, consentir, conceder, declarar, confessar, professar e declarar abertamente, falar livremente, professar a si mesmo que você é o adorador de alguém, ou que você celebra alguém. Então o primeiro significado, ou melhor, o significado da palavra confissão no grego significa dizer a mesma coisa que o outro diz. No momento em que Romanos 10 e 10 diz: todo o que confessa a Jesus como Senhor, legalmente você passa a ser salvo, significa de que a salvação é efetivada no ato da confissão. A palavra confessar, mais uma vez, ratifico aqui, quer dizer a mesma coisa, falar a mesma coisa. Confessar significa declarar ou concordar com o outro. Então, quando você está confessando a palavra de Deus, você está concordando com quem fala. A questão é que o livro de Mateus é bem claro, o livro de 1 Pedro, o livro de Provérbios, se cada um de nós dará conta das palavras da sua boca, está escrito no livro de Mateus. O livro de Provérbios também diz: se tudo que o homem declara, este mesmo tem em si uma lei, como se fosse a lei da semeadura. O que nós falamos é uma lei que delibera força, poder e jamais deixará de proceder. Por quê? Porque é uma lei. Se tudo que nós falamos ou declaramos é como uma lei e tem resultado, imagina quando você fala o que Deus fala. Imagina quando você concorda com Deus. Se eu vou dar conta das minhas palavras, imagina se você falar o que Deus fala. Oh glória! A primeira coisa que a salvação gera em nós é deliberar ou efetivar todos os direitos legais que Cristo conquistou para nós na cruz, depois de sermos salvos. No grego, esta palavra salvação também significa souzo. Nada mais do que libertação, nada mais do que provisão, nada mais do que perfeição, cura e livramento. No momento que você confessa a Jesus como o Senhor, todos os benefícios da salvação entram em atividade. Um homem que não nasceu de novo não tem o mesmo direito. Legal? Só se ele reconhece e confessa como seu Senhor. Mas a confissão significa falar a mesma coisa. Isso também quer dizer que é concordar com Deus. E essa noite o Espírito Santo está te inspirando a ter uma vida de concordância com Deus. Eu sei que o mundo está praticamente de cabeça para baixo, mas nós estamos de cabeça para cima, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. E ele é a base da nossa confissão. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Então, a palavra confissão significa falar a mesma coisa, dizer a mesma coisa. Por exemplo, a confissão é usar, fazer o uso da boca
da nossa boca, da nossa expressão vocal, para concordar ou verbalizar o que Deus fala. Isso não é poderoso? Grandemente poderoso. A ciência já comprova que existe uma liberação poderosa de lei, uma lei de energia quando alguém fala alguma coisa. Você pode procurar aí no YouTube, na sua casa, e você vai ver um experimento de escola que foi feito, quando um grupo de crianças separou 1 quilo de arroz dentro de um vidro e um outro grupo também. Começou então ambos as equipes separadas todos os dias pela manhã. Uma equipe tinha a missão de declarar coisas boas para aquele arroz. Uma outra equipe tinha a missão de declarar coisas negativas para aquele arroz. Passou uma semana. Ambas as equipes, ao amanhecer, declaravam, à tarde declaravam. A equipe que declarava coisas boas e a equipe que declarava coisas negativas para o arroz. Passando uma semana, a professora pede para que o experimento seja levado à escola. Cada equipe, com seu vidro de arroz coberto, a equipe que declarava coisas negativas, arroz feio, arroz ruim, arroz desagradável, eu não gosto de você arroz, estava com o seu quilo de arroz em um vidro coberto. A outra equipe também estava com o seu quilo de arroz em um vidro também coberto. Só que essa outra equipe era a equipe que quando acordava dizia, ô arroz bom, ô arroz bonito, ô arroz agradável. Ambas as equipes, na mesma hora, descortinaram o vidro diante da equipe, de toda a sala. Por incrível que pareça, a equipe que professor declarou coisas ruins, o seu arroz estava estragado, mofado. E a outra equipe que declarou coisas poderosas, o arroz estava intacto, completamente preservado. A ciência não mente, e essa é uma grande verdade. E a Bíblia também é uma grande verdade. Tudo que o homem semear, ou que o homem plantar, isso também ele ceifará. Toda a pessoa que planta coisas erradas com sua boca, ou professa coisas erradas, certamente tem a sua negatividade. Mas pessoas que plantam ou falam que Deus espera que você fale também vai ter resultado. E hoje à noite você deve agarrar a palavra. Se a confissão delibera os benefícios, se Jesus conquistou para você, eles estão em atividade, você deve então entender que confessar é falar a mesma coisa. Você não está aqui para concordar com o caos, embora ele seja real. Você não está aqui para glorificar a enfermidade, embora ela seja real em muitas pessoas. Você está sendo encorajado para falar o que Deus fala, concordar com Ele. Então, se nós não falamos, então que tal falar algo que vale a pena? Segundo aspecto da confissão. A confissão delibera para que eles se confessam o benefício ou milagre confessado. O segundo aspecto da confissão é que é uma deliberação. Por exemplo, quando alguém vai a juízo, efetivar uma aliança, ele precisa então declarar ou confessar que a partir daquele momento aceita o cônjuge, seja homem ou seja mulher. Quando você vai então deliberar uma casa, também um imóvel, você precisa tornar isso assinado ou a verbalização ir para um documento e ambos irem para cartórios para que aquela confissão tenha valia. Mas documento nenhum sem a confissão ou a declaração de alguém tem valia. A questão é que a palavra de Deus, este livro que você tem na sua mão, não é um relatório fadado, não é uma filosofia, não é um jornal escrito há 2000 anos atrás que falhou, não. Aquele que falou a palavra é fiel para cumprir o que diz. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e sempre será para sempre. Quando você fala o que Deus fala, Ele mesmo está vivo para garantir cada uma das palavras que saem da sua boca. E tenho mais a dizer, não passará sequer um tio sem que essa palavra se cumpre. Ainda mais está escrito que o céu e a terra podem passar, mas toda a palavra de Deus jamais passará. Isso significa que no livro de Hebreus está claro e tem razão, que aquele que prometeu, não tendo ninguém à altura por quem jurar, ele faz um juramento por si mesmo. Ele inclui a sua pessoa, ele inclui o seu caráter naquilo que ele diz. E ele está completamente comprometido para fazer valer esta palavra. Então não se atemorize, porque a confissão delibera para a sua vida o milagre declarado.
É isso que você deve manter firme. Tudo que nós falamos, crendo, delibera o milagre que nós falamos. É isso que está escrito. Por exemplo, você verá isso claramente no livro de Marcos capítulo 5. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela dizia, está escrito, ela confessava, ela afirmava, ela dizia. O que ela dizia? Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Ela acordava dizendo isso, creio, à tarde dizendo isso, à noite ela declarava isso, quando muita gente talvez olhasse para ela e dissesse, tadinha, que pena eu tenho de você. Ela simplesmente dizia para ela todos os dias, se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Eu não sei o que você tem falado ultimamente, mas eu estou te convidando não apenas falar, eu estou falando sobre confessar. Qual a diferença? Uma coisa é falar deliberadamente, a outra é falar o que Deus fala. A outra é alinhar a fala com aquele que fala, e a palavra é o verbo que jamais deixará de se cumprir. Uma coisa é simplesmente falar, declarar ou dizer o que não acredita. A outra é falar a palavra, é concretizar aquilo que já está dito, aquilo que é a verdade, aquilo que é completamente indestrutível. É a palavra da vida, é a palavra da verdade, é a palavra da cura, é a palavra da saúde, é a palavra da prosperidade, é a palavra que vai gerar fé, é a palavra que concretiza a esperança, é a palavra que jamais cairá por terra, é a palavra que o que falou vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele disse. Então essa é a palavra. Tudo que você fala vai trazer resultados para você. A mulher do fluxo de sangue, ela dizia todos os dias, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Sabe o que acontece? Ela vai até lá, ela faz o que ela confessou, porque ela gerou fé no próprio coração dela. Ela toca na orla do seu manto e ela é completamente curada. Essa é a prova de que tudo que você delibera ou declara, concordando com Deus, confessando aquilo que você está firme em seu coração, você vai experimentar do milagre falado. Segundo aspecto da confissão. O terceiro aspecto da confissão. A confissão altera o caos. Todo o caos. E, por exemplo, a confissão, ela ativa a grande força criativa de Deus. A confissão altera o caos e ativa toda a força criativa de Deus. É isso que acontece. Nós podemos ver isso claramente no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. Que quando Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui que está a diferença. Uma coisa é você pensar que só pelo ato de falar, eu estou falando, vai acontecer. Não. Lembra, confissão é falar a mesma coisa. Confissão é concordar com o outro. A questão é com quem? Quem é o outro que você está concordando? Agora, quando você está afincado ou alinhado com a palavra, confessar é concordar com Deus. Não é você ficar falando para ver se acontece. Não é você ficar falando para ver se um dia vai acontecer. Não. Por quê? Porque fé é convicção ou certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. A grande diferença é que a confissão, ela é afirmar o que Deus confirma. Amém? A confissão é você simplesmente dizer o que já está dito. É você pronunciar fatos. É você falar o que já está firmado. Não é para falar para ver se acontece, é para falar o que já aconteceu e vai se manifestar. A diferença da confissão é essa. Não é eu tentar falar para ver se eu acredito. É eu ter a certeza daquilo que a palavra de Deus me garante. Aí eu simplesmente falo o que Deus já falou. Ora, toda a palavra que sai da boca de Deus jamais voltará para ele vazia, mas simplesmente cumprirá o propósito pelo qual eu a declarei. Isaías 55:10 está escrito isso. Da mesma forma que a chuva desce do céu para a terra, da mesma forma que a chuva desce e não volta para o retorno para o céu sem que antes cumpra o seu propósito, assim será toda a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas antes cumprirá o propósito pela qual eu a designei.
Então confessar é eu saber o que a palavra de Deus me garante, o que Deus diz em sua palavra, e eu manter-me firme, verbalizando o que Deus tem falado. Não é eu tentar falar para ver se eu acredito, não é eu tentar falar para ver se dá certo, não é eu usar a fala como se fosse uma vara de condão, não, é eu está certíssimo de toda a verdade da palavra, firmada em meu coração que ela é a verdade. Aí com essa convicção eu falo e concordo com Deus. É assim que a confissão funciona. Todo aquele que confessa vai provar a manifestação da sua confissão e também vai provar o resultado absoluto daquilo que a palavra de Deus diz para a sua vida. A palavra de Deus delibera todo o milagre que você precisa experimentar. Diga isso para você mesmo. A palavra de Deus delibera todo o milagre que eu preciso experimentar. Amém? E como disse agora há pouco, que a palavra de Deus, ela libera todo o milagre. Aqui no livro de Romanos, capítulo 4, 17, diz: Deus chama à existência as coisas se não são como se já fossem. Veja, a lei da confissão é essa. Você notou que o primeiro ponto para ser salvo é confessar? É como você passar a marcha, a primeira marcha do carro. Você passa a primeira marcha, ou se ainda tem carro câmbio manual, sabe que precisa passar a primeira marcha para que o carro dê seguimento ao seu trajeto. Da mesma forma, a confissão é a marcha inicial para que você possa adentrar em toda a realidade de Cristo. Se você passa a primeira marcha, ela foi essencial para a sua vida. O cristianismo é considerado a grande confissão. O crente não confessa só o dia que foi salvo. O crente mantém a confissão como estilo de vida. O crente mantém a confissão como um plano real de Deus na sua existência. Todos os dias você não fala. Que tal falar o que Deus fala? Todos os dias você não abre a sua boca e não declara. Que tal declarar o que Deus declara? Todos os dias você não pensa. Que tal você pensar o que Ele pensa? Todos os dias você não age. Que tal você agir pela fé? Todos os dias você não se move. Que tal se mover por direção? Todos os dias você não vê, então veja o que Deus vê. Todos os dias você não imagina, então imagina coisas poderosas. Efésios 3:20 diz: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Então, olha só, a confissão, o próprio Deus chama à existência as coisas se não são como se já fosse. Confessar é concordar com o outro. Se o meu pai faz isso, que tal você fazer? Se o meu pai tem um procedimento, que tal eu imitá-lo? Que tal você imitá-lo? Então, a confissão delibera instantaneamente a grande força de Deus e como também altera o caos. Nós podemos ver isso claramente. Em Gênesis 1, versículo 1. Deus chega para um lugar. A terra estava sem forma e vazia. O próprio Deus olha para o caos e Ele não fala, não concorda com o caos. Ele não olha para o caos e diz: "Se caos, que coisa terrível, que quadro horrível". Não, ele olha para o caos e em vez de concordar com o caos, ele entende que para alterar um quadro, ele tem que falar. E sabe o que ele fala? Ele diz: "Haja luz". E sabe o que acontece? Houve luz. Note que o houve veio depois do haja. O haja é uma declaração para que o houve. Isso significa que você precisa entender que alguns casos ou caos são alterados quando você usa a confissão. Por exemplo, a palavra diz que Ele nos transportou do império de trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Essa foi a obra de Cristo. Mas para aceitar tal obra, você precisou confessá-lo. Lembra? Da mesma forma, para alterar o caos da falta, você precisa confessar que Ele é o seu provedor. Para você alterar o caos da enfermidade, você precisa declarar que Ele é o Senhor que te sara. Para declarar o caos da injustiça, você precisa declarar que o Senhor é sua justiça. Você precisa entender que Ele é o pão da vida. Ele é o seu pastor e de nada você terá falta. Você precisa entender que Ele é o seu protetor. Ele é o seu Elohim, o Criador.
Você precisa manter a palavra na sua boca. Você nasceu para isso. Foi criado e gerado espiritualmente dessa forma. Só sobrevive dessa forma. Só se anda em vitória falando o que Deus fala. O justo vive pela fé. E para viver pela fé é preciso manter a palavra na sua boca. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É dessa forma. Eu creio e já vi casos poderosos de homens que alteraram o curso das suas vidas e deram oportunidade para Deus se revelar como grande provedor através da confissão. Talvez você tenha conhecido o exemplo de um homem chamado Poyon Chu, que hoje é chamado de David Chu. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, em que ele fala que na sua sala ele queria uma escrivania e uma bicicleta. Ele não tinha nenhuma condição de comprar aquilo, mas ele tinha a palavra e ele usou a língua dele para gerar. Da mesma forma que Deus olha para a terra sem forma e vazia, Deus então cria a partir do que Ele fala, e essa é uma lição. A lei poderosa da confissão permanece até hoje, e você precisa dar valor a isso, dar valor ao que está dito. Entenda, não importa o que virá daqui para frente, Deus já disse que nós estaremos seguros. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, Ele prometeu cuidar da sua igreja. A palavra diz que enquanto seus amados dormem, Ele está providenciando. Não importa o que virá daqui para frente, mas nós temos o poder de entender que a nossa vitória futura é garantida. Aleluia! Não há o que temer. Sabe o que devemos manter? Firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, confessando e alinhados com o nosso Criador, com o nosso Pai, com aquele que já estabeleceu, está simplesmente fazendo valer a sua palavra. Sabe o que Deus fez? Falou. Ele não ficou dizendo, nossa, como está escuro, nossa, como não tem árvore aqui, nossa, como não tem peixe. Ele não ficou valendo-se de nada, a não ser da sua própria palavra, da sua própria autoridade. Deus nos imbuiu da mesma autoridade, para que façamos uso desta grande autoridade na terra, que é a sua palavra. A palavra é uma pessoa, e confessar é manter vivo essa pessoa na sua boca. Imagina só, confessar a palavra é dar voz ao próprio Deus aqui na terra. É dar voz ao próprio Deus. É isso que é confessar, querido. E eu quero te encorajar. Sabe por quê? O próximo aspecto da confissão, aleluia, versículo 4, diz bem claro, irmãos, que a confissão ela tem uma regra. Não adianta você simplesmente abrir sua boca para falar de qualquer forma. Isso não vai acontecer. Falar sem crer não acontece. Lá no livro de Romanos 10, diz que é preciso crer com o coração e com a boca confessar. A regra é a mesma. É necessário crer, não é falar para ver se funciona. Você precisa entender que a fé exige, a confissão exige, na verdade, você crer com o seu coração. No grego, essa palavra coração, ela faz uma ligação entre íntimo e mente. É quando você alinha profundamente o seu pensamento com a convicção que vem aqui de dentro. Por isso, irmãos, preste muita atenção nisso, que a gratidão, pessoas gratas, elas são pessoas completamente cheias de fé. Porque só é grato quem crê que Deus está agindo. Só é grato quem crê que Deus fez. Só é grato quem crê que Deus já operou. Só é grato quem está vendo o que ninguém está vendo. Só é grato quem hoje pode agarrar a sua vitória e falar, rapaz, muita gente não pode estar vendo não, mas eu estou vendo. Por isso que o justo já agradece, não como uma tentativa de se convencer, mas ele é grato porque sabe que o seu Pai lhe ama e ele está comprometido em fazer valer a sua palavra, em trazer para você a segurança de que vale a pena andar nessa caminhada chamada fé, validada pela autoridade da palavra. Então veja, essa confissão tem uma regra. Aqui no livro de Tiago 1:21 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só, você foi salvo no Espírito, confessando que Jesus é o Senhor. Romanos 10:10. Aqui no livro de Tiago diz que nós somos salvos, ou através da renovação da nossa mente, também a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma. Ou seja, a renovação do teu entendimento.
Obviamente que esta palavra que te salvou lá no livro de Romanos 10:10 é a mesma que continua salvando o teu entendimento hoje. Salvando de quê? Da ignorância. Salvando de quê? Da incredulidade. Salvando você do pessimismo. Salvando você da dependência do governo. Governo, a Bíblia manda a gente orar por ele. Mas não é do governo que vem a nossa salvação. A nossa salvação vem do Senhor, não esqueça isso. A nossa salvação não vem do Banco Central. A nossa salvação vem do Senhor, aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então esta palavra ainda está salvando o teu entendimento. E como é que você salva o seu entendimento? Fazendo uso ou mantendo firme a confissão desta palavra. Por isso que o livro de Marcos 11:24 também afirma: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que o que diz se fará, assim será com ele. Olha a regra: crê que o que diz se fará. Não é dizer para ver que vai acontecer, mas é dizer porque crê. Você verá muita gente frustrada, tentando falar para ver se acontece. Ou como é que é, me ensina aí. Ah, você falou, foi, pois eu vou falar também. Só que eles ficam apenas papagaiando, porque lhes faltou convicção. Na verdade, você precisa deixar o seu entendimento ser salvo pela palavra. Veja, crer com coração. No grego, coração é alinhamento entre mente e íntimo. A palavra vai fazer esse ajuste. Você vai se encher dela, ela vai impulsionar você e ela vai libertar você das trevas da ignorância. E vai haver um alinhamento entre o que você pensa e o que Deus pensa. A mente vai ser sintonizada da mesma forma de um rádio. O som vai sair perfeito. E sabe o que você faz? Você fala. O diabo vai dizer, aí o diabo vai falar para você, está papagaiando, está falando, né? Está falando, para de papagaiar, nada está acontecendo, mas continue falando, continue afirmando, continue confirmando, continue confessando. O diabo odeia a confissão, sabe por quê? Porque a palavra de Deus na sua boca é uma espada, e essa espada corta o mentiroso, essa espada põe o mentiroso para correr, essa espada desmonta toda a arma forjada contra nós. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E ela vai expor o mentiroso. Então mantenha a palavra na sua boca. Creia com o coração e fale porque você crê. Creia consciente, ciente que essa palavra é a verdade. Mantenha ela na sua boca. Você não vai perder nada. Você não vai perder coisa nenhuma. Mantenha ela na sua boca dia após dia. A confissão tem uma regra. E nós podemos ver claramente, o último ponto aqui, o quinto ponto é: a confissão da palavra devolve a vida. Diga isso, a confissão da palavra devolve a vida. Põe de pé e reveste qualquer quadro de impossibilidade humana. Aleluia! Eu não sei, querido, talvez você esteja num quadro impossível, mas se era enfermidade, lembra da mulher do fluxo de sangue, ela dizia, se é um milagre para gerar o impossível, lembra lá do homem de Deus, o pai da fé, Abraão, que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, estando plenamente certíssimo de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então nós vamos ver a confissão da fé dando vida, na visão de Ezequiel, lá no capítulo 37 de Ezequiel. Você pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 37 de Ezequiel, nós vamos ver claramente aqui, no capítulo 37 de Ezequiel, aleluia, Deus falando a Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz, disse-me ele, profetiza ou profere a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. No verso 5 você vai ver que a palavra declarada houve uma liberação. Ossos se juntam aos seus ossos, nervos e tendões se formam,
carne sobre os tendões, e se levanta ali um grande exército. Oh, glória a Deus. Ezequiel 37 é um livro que me inspira a dizer para você que se o cenário é de morte, se o cenário já está de ossos ressequidos, Deus falou a Ezequiel: olha, fala, profere a estes ossos secos, fala com eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que é glorioso? Ossos têm ouvidos. Jesus fala no livro de Marcos 11:24, fala a este monte, monte tem ouvidos. Jesus também fala a uma árvore, nunca mais ninguém coma a fruto de ti. A árvore seca, a árvore tem ouvidos. Lá no livro de Lucas capítulo 4, você verá Jesus acalmando, capítulo 5, acalmando ali uma tempestade. Sabe por quê? Tempestade tem ouvido, ventos tem ouvido, o mar tem ouvido, o corpo foi criado pela palavra, as suas células foram criadas pela palavra, seu sistema imunológico foi criado pela palavra, o seu cérebro foi criado pela palavra, tudo o que há foi criado pela palavra. Então, se a palavra gerou, se a palavra manifestou a matéria, se a palavra criou a matéria, esta mesma palavra vai entrar em ação para as áreas que você está falando. Não pare de falar a palavra de Deus, mantenha a confissão, concorde com ele. Pode tudo ao seu redor cair, pode tudo ao seu redor estremecer, mas mantenha a confissão na sua boca, mantenha-se firme, falando o que ele fala, falando o que Deus fala, porque ele garante o que ele diz. É a palavra no seu coração, é a palavra na sua boca, é a palavra fortalecendo os seus ossos, é a palavra ativando a sua inteligência, é a palavra ativando a sua criatividade, é a palavra santificando você, renovando o teu entendimento, é a palavra abrindo os teus olhos, é a palavra elevando você a um nível de coragem que você não tinha, é a palavra colocando você de pé, é a palavra revigorando a sua vida espiritual, é a palavra dando vida a um vale de ossos secos se não podiam fazer nada. É a palavra na sua boca, ela precisa ser falada por você hoje. Então não fique se vitimando, não fique achando que você está passando por algum problema menor ou maior que outra pessoa está passando. Não, querido, simplesmente use a palavra de Deus, mantenha ela na sua boca, firme a sua confissão, estando certíssimo de que aquele que falou é fiel para cumprir. Então nós vamos fazer uma confissão nessa noite. Levante sua mão e diga comigo: eu não temerei. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Os meus armários serão supridos. Aquilo que o Senhor me confiou vai prosperar em minhas mãos. Eu não temerei nenhum mal, porque não chegará a mim nem a minha casa. Eu andarei de glória em glória, porque o Senhor é a base da minha vida. Eu confiarei na palavra, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu não temerei, não retrocederei, porque eu não sou dos que retrocedem. Ele é a minha entrada, Ele guardará a minha saída, não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor me sustenta com a sua mão poderosa e me eleva acima da mediocridade. Ele renova as minhas forças como a águia. Eu subirei, eu vou correr e eu voarei como águias e não me cansarei. O Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força do meu corpo, o Senhor é a força da minha salvação. Oh glória, faça uso da confissão, querido, não desista, não abra mão dela, ela é poderosa na sua boca. Concorde com Deus hoje e não importa quem diz se não funciona. Há um texto no livro de Hebreus capítulo 11 que nos dá a prova vital de que todos os que andaram pela fé viram manifesto, e nós somos o cumprimento dos santos do Antigo Testamento, que toda a palavra se cumpre, não importará o tempo. Deus não está preso ao nosso cromos, o tempo dele já está firmado em suas promessas, que tem nele o sim e tem nele o amém. Que essa noite você seja encorajado, ajudado, inspirado para viver uma vida sobrenatural.
Você que estava afastado do Senhor, retorne hoje. Volte. Hoje é tempo de renovo. Hoje é tempo de você reedificar ou reajustar toda a sua rota. Deus tem planos maiores se você não imagina. E Ele está lá para garantir que em cada etapa da sua vida você seja bem-sucedido. O negócio com Deus é sermos bem-sucedidos. Essa é a vontade de Deus. E esse bem-sucedido é simplesmente não ver nenhum efeito natural para garantir que estamos bem-sucedidos. Porque a palavra está aqui, acima do natural. E quando você confia nessa lei, você está e será bem-sucedido. Porque a garantia é que Deus faz questão de dizer para você que nele nós somos mais do que vencedores. E aqui no livro de Efésios, capítulo 5, diz: imita o vosso pai. Se o nosso pai falou para o caos, lá no livro de Gênesis 1, vamos imitá-lo. Se ele chama a existência as coisas se não são como se já fossem, imita. Imita, fala o que ele fala e não tira a palavra da sua boca, porque fazendo isso você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido em tudo que você fizer.